A gente vai deixar os anúncios para o final. Uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, querido. Glória a Deus. E Deus sempre nos confronta, né? A mensagem que geralmente nós compartilhamos com a igreja é aquilo que Deus primeiramente fala conosco, é aquilo que Deus nos ensina, é aquilo que Deus nos admoesta. E Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E Deus tem colocado essa palavra através de uma pergunta. E a pergunta que Deus faz para nós, a pergunta que Deus faz para mim, a pergunta que Deus faz para você nessa noite, nesse tempo, nesse mês de setembro, nesse ano de 2020, é: até quando? Até quando? Claro que uma pergunta tem muito a ver com quem faz a pergunta. Dependendo da pessoa que te pergunta, ela pode ter uma conotação, pode ter um sentido, pode ter um peso. Só que essa pergunta ela vem do próprio Deus. Deus confrontando o profeta, perguntando para ele: até quando? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler 2 versículos de 2 capítulos subsequentes. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 35. Amém? 1 Samuel capítulo 15, no versículo 35. A gente vai ler o versículo 35 e depois vamos ler o versículo 1 do capítulo 16. Vamos ler 2 versículos. Versículo 35 do capítulo 15 e o versículo 1 do capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 15, verso 35, e logo depois em seguida, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Já acharam? Quem achou, digita amém. Glória a Deus. Quem não achou, digita misericórdia. Amém? Vamos ler juntos? Diz assim o verso 35 do capítulo 15. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul sobre Israel. Agora o versículo 1 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Por enquanto até aqui. A gente conhece a história, né? A gente conhece o contexto. Só para a gente se situar, Deus tira o povo do Egito através de Moisés. Moisés guia o povo de Deus, né? Guia o povo de Israel durante 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida. Chegando à terra prometida, antes de entrar na terra, Moisés morre. Quem assume o governo é Josué. Josué, assumindo o governo, né, do povo de Israel, se tornando líder de Israel, se tem o início ao período de governo dos juízes, né? Depois de Josué, Otiniel assume a liderança, e depois outros juízes vão sucedendo. Na última mensagem nós falamos de Sansão, que foi um dos juízes. Aproximadamente Israel teve, se eu não me engano, 18 a 19 juízes. Foi um período de 410 anos que o povo viveu nesse período, né, que Deus levantava um juiz. Quem eram esses juízes? Eram homens que Deus levantava
capacitados para liderar o povo, para orientar o povo, para julgar o povo, né? Mas não eram só homens. Também Deus levantou mulheres. Um exemplo clássico que nós temos é Débora, né? Que Deus levantou também uma autoridade sobre o povo de Israel. Sendo que, sucedendo esse período, quando chegou o período de Samuel, teve o profeta Eli, né? Que julgou Israel. Depois Deus levantou Samuel. E no período de Samuel, o povo começa a questionar, né, o profeta Samuel, que além de profeta era o juiz, né, do povo, que eles queriam um rei. Como todas as nações em volta tinham um rei, o povo também queria um representante, para que pudesse desfilar, para que pudesse representar o povo, né, marchando, desfilando com seus cavalos. O povo queria um rei. Porém, o problema não era querer um rei, era a questão da motivação. O povo de Israel, eles não conseguiam enxergar Deus como seu rei, Deus como sua autoridade, Deus como sua liderança. E eles questionam Samuel e eles pedem a Samuel um rei. E Samuel de início também se entristece porque ele se sente preterido, como ele era a autoridade constituída ali, e ele se sente rejeitado. Só que Deus fala para ele: Samuel, não é você que está sendo rejeitado, sou eu. Porque desde que eu tirei o povo do Egito, eu era o rei de Israel. Só que o povo não me quer, o povo quer um rei, o povo quer um homem. E muitas vezes nós também temos essa decisão. Nós queremos tirar Deus da nossa frente, da nossa liderança, da nossa autoridade, e queremos confiar em homens. A autoridade que é de Deus sobre a nossa vida, muitas vezes nós queremos dar a homens. A confiança que nós temos que depositar em Deus, nós queremos depositar em homens. E a história diz que isso não dá certo. Então o povo pede a Samuel um rei, o povo quer um rei. Então Deus orienta Samuel e Samuel unge a Saul, primeiro rei de Israel. E Saul, ele começa muito bem o seu reinado, é ungido por Deus, é capacitado, é cheio do Espírito Santo. Só que em um determinado momento da vida de Saul, Saul começa a se desviar, Saul começa a andar por caminhos que não é o caminho que Deus tinha escolhido para Saul. Saul começa a desobedecer, Saul começa a pecar, e há dois momentos na vida de Saul que Saul realmente ele decepciona. Ele foge daquilo que Deus tinha colocado para ele ser e para ele fazer. No capítulo 13 a gente conhece a história. O povo de Israel vai entrar numa guerra com os filisteus, e o povo está preparado para a guerra, e eles vão orar ao Senhor, e está tudo pronto, vão sacrificar, vão orar a Deus, e eles marcam ali, todo o exército está pronto, e eles estão esperando o profeta Samuel chegar, e diz o texto que Samuel tardou em chegar, o profeta se atrasou. Só que mesmo quando o profeta se atrasa, Deus não perde o controle. O profeta pode se atrasar, mas Deus não se atrasa. O homem de Deus pode se atrasar, pode falhar, mas Deus não falha. E Saul, ele se precipita porque ele tinha que esperar Samuel chegar para Samuel fazer o sacrifício e eles depois tomarem lá a decisão que eles deveriam tomar de partir para a guerra. E Saul se precipita e ele toma o lugar do profeta e ele faz o sacrifício. Sendo que Saul não poderia fazer isso, só quem poderia fazer isso era o profeta da tribo de Levi. Saul não era da tribo de Levi, Saul era da tribo de Dan. Então Saul, ele se precipita e ele faz o sacrifício. Nisso que ele está fazendo, Samuel chega. Não é à toa que Provérbios vai dizer que todo precipitado peca. E às vezes nós somos tentados a cometer esse pecado da precipitação. Quantas vezes nós tomamos decisões sem pensar, quantas vezes nós tomamos decisões sem refletir, não é verdade? E nós pecamos pela precipitação.
Interessante que todas as vezes que Saul erra e ele é chamado a atenção por Samuel, estava lendo isso, ele sempre tinha uma justificativa, ele sempre tinha uma desculpa. E eu tinha uma professora do seminário que ela falava assim, geralmente, as justificativas representam falta de humildade. Por quê? Porque a pessoa dificilmente ela reconhece o erro. Ela sempre quer justificar. Ela sempre quer dar um jeitinho. Ela sempre tem uma explicação. Não, mas foi assim. Não, mas foi por causa disso. Não, eu errei por causa disso. Lembra de Adão? Por que você comeu da fruta? Foi a mulher que tu me deste. Em uma frase só ele colocou a culpa em Eva e ao mesmo tempo em Deus. E muitas vezes nós também somos tentados a fugir das nossas responsabilidades. Não, mas a culpa não foi minha, não, mas a circunstância me forçou a fazer isso. E Saul ali ele é reprovado. E Samuel fala, hoje Deus ia confirmar o teu reinado. E você errou, você se precipitou. E Saul ali se arrepende, se entristece, pede perdão. E Deus dá mais uma chance a Saul. Só que depois no capítulo 15, Deus manda Saul destruir por completo Amaleque e o reinado de Amaleque. Deus se lembra daquilo que Amaleque fez com o seu povo. Quando o povo estava no deserto, Deus fala, chegou um momento. Saul vai lá e destrói. Não deixa sobrar nada. Só que o que Saul faz? Ele poupa o melhor de Amaleque. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá um direcionamento, só que nós queremos fazer a vontade de Deus, só que de acordo com a nossa ótica. Não, eu vou fazer isso, mas não precisa ser tão radical. Não, Deus mandou fazer assim, mas eu vou fazer diferente. E Saul ele poupa, diz o texto, você pode ler depois ali no capítulo 15, que Deus poupou o melhor. O que era vil, o que era desprezível, Saul destruiu. Mas aquilo que ele poderia aproveitar, aquilo que era agradável, Saul separou. E quando o profeta chega, Saul, o que é isso? O que está acontecendo? Você fez o que Deus mandou? Não, eu fiz, eu obedeci, claro. Saul sempre tinha, ele era escorregadinho, ele sempre tinha uma retórica, sempre tinha uma desculpa. Você conhece alguém assim? Já viu aquele filho que você vai dar uma chinelada, vai repreender, a criança conta uma história, não, mamãe, papai, mas é porque assim? Não, olha só, eu vou te contar, espera aí. Saul ele sempre tinha uma desculpa, ele sempre tinha uma justificativa. Só que dessa vez não teve perdão. E Samuel mais uma vez chama a atenção de Saul. E Saul querendo se justificar, ele diz, não, mas eu separei o melhor para sacrificar o Senhor, para ofertar ao Senhor. Olha que boi bonito, olha que gado bonito de Amaleque, isso pode servir para Deus. Aí é aquele texto que a gente conhece. É melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes nós empregamos esse texto de forma errada. O sacrificar aqui é você tentar agradar. É você oferecer um tipo de presente. Mas o maior presente que eu e você podemos dar para Deus é a nossa obediência. Como eu falei no início. É a nossa fidelidade. Se você for obediente, se você for fiel, Deus vai se agradar de você. Deus não precisa de mais nenhum outro presente. Deus ele é dono de tudo. O que eu e você podemos dar a Ele. É por isso que nós cantamos. Tudo que é em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que eu ganhei. Deus não precisa de nada nosso. E Saul ele tenta ali convencer Samuel que ele estava fazendo certo, que não precisava ser tão radical assim. Muitas vezes aquele que é fiel é chamado de radical. Mas são os radicais que mudam o mundo. São os radicais que fazem a história. Pessoas que não negociam os valores de Deus. Pessoas que não abrem mão dos mandamentos de Deus.
São os radicais que fazem a diferença. Nesse mundo, querido, nós precisamos ser radicais. O mundo está carecendo de pessoas radicais. Radicais sim, mas radicais que mudem o mundo, que façam a diferença. Paulo era radical. Pedro era radical. Por isso que eles mudaram a história. Por isso que eles mudaram o mundo. Eu li uma frase interessante. Ninguém faz referência a críticos. Se você toma uma decisão, se você fizer realmente tomar um posicionamento, muitos vão se levantar te criticando. Mas depois ninguém vai se lembrar dos críticos, eles vão se lembrar de você, da sua postura. Então não se preocupe com as críticas. Se Deus te orientou, se Deus te direcionou, se Deus te deu uma ordem, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Só que Saul não, ele queria cumprir a ordem de Deus de acordo com o jeitinho dele. E Deus fala, não, ele não está segundo o meu coração. E Deus se arrepende de ter levantado Saul como rei. E Saul tenta se consertar, e Samuel se afasta dele, dá as costas para ele, e ele agarra ali na capa de Samuel, e a capa de Samuel se rasga, e Samuel, usado por Deus, fala, da mesma forma que o meu manto foi rasgado, Deus está rasgando o seu reinado. Você não vai ser mais o rei de Israel. Deus te rejeitou, Saul. A sua obediência, o seu desleixo, a sua falta de fidelidade fez com que Deus te rejeitasse. Sendo que interessante, amados, isso não aconteceu de uma hora para outra. Saul, ele foi rei de Israel por 40 anos. Você não vai ver isso aqui em Samuel, você vai ver isso lá em Atos, capítulo 13, versículo 21. Salvo engano, Estevão, no discurso de Estevão, ele faz referência, ele diz que o reinado de Saul durou 40 anos. Mas imagina você estando em uma posição rejeitado por Deus. Imagina você sendo um rei, mas um rei rejeitado por Deus. De que adianta? De que adianta um reinado? De que adianta uma posição? De que adianta status? De que adianta dons? Se Deus já te rejeitou. Se tudo aquilo que você faz, Deus não está mais aceitando. E isso aqui que aconteceu com Saul, ele estava no início do seu reinado. A gente pode dizer que praticamente 70%, 80% do tempo que Saul reinou sobre Israel, Deus já não era mais com ele. De que adianta você se manter em uma posição se Deus não está contigo? De que adianta você se manter em uma posição se Deus já não está mais ali, se Deus não está mais se agradando? Saul foi rejeitado. Não havia mais chance para Saul. E Samuel fica triste, Samuel fica condoído. Por quê? Saul foi ungido por Samuel. Havia uma expectativa, poxa, era o primeiro rei. Israel se estabelecendo como uma nação. Todo mundo queria que desse certo. Samuel queria que desse certo. Havia uma expectativa, havia uma esperança. Mas quando Deus chega para Samuel e fala, não, você não pode ficar com dó. Você não pode ficar com pena daquilo que eu rejeitei. Sua postura não pode ser essa. Samuel, ele era um líder, ele era um profeta, ele era um representante de Deus. Se o representante de Deus começa a aparentar que está com pena, que está condoído, como é que o povo ia entender que Deus estava arrependido de ter colocado Saul? E Deus chama a atenção do profeta e começa a perguntar para ele, até quando? Até quando você vai se prender em um sentimento que você não pode mais ter? Até quando você vai ficar insistindo em algo que eu já desisti? Até quando você vai ficar teimando em fazer algo que eu não quero que mais você faça? Até quando? Até quando eu e você, queridos, vamos estar forçando ainda uma barra, querendo que Deus faça algo que Ele já falou que não vai fazer?
Até quando eu e você vamos estar insistindo em permanecer em práticas, em atitudes, em pensamentos que não condiz com a vontade de Deus para a nossa vida? Até quando? Até quando? Até quando Deus vai precisar ficar sempre chamando a atenção, a nossa atenção, por situações que nós já deveríamos ter resolvido? Samuel não estava discernindo a vontade de Deus. Samuel não estava entendendo o que Deus queria fazer. Por quê? Porque ele estava preso ao passado. Preso a sentimentos do passado. Preso a expectativas, a esperanças de coisas que Deus já falou. Ó, mudou. A nuvem andou. Houve outra visão, é outra direção. Eu já estou escolhendo outra pessoa. Muitas vezes Saul na nossa vida representa sentimentos, situações que nós já deveríamos ter deixado para trás e nós ainda não deixamos. Muitas vezes Saul pode representar um perdão que você tem que liberar, um perdão que você tem que pedir a alguém e você não pede, você não libera e isso está te prendendo. Isso é Saul. Saul pode ser pessoas, pode ser relacionamentos, pode ser lugares, pode ser ambientes, coisas, pessoas, fatores que te prendam a algo que Deus já rejeitou, que Deus já não quer mais que você faça, que você pense, que você se relacione, porque Deus já está gerando algo novo. Deus não é pego de surpresa. Saul não pegou Deus de surpresa. Deus sabia tudo o que iria acontecer. O próprio Samuel, você pode depois ler na história, quando o povo pede um rei, Samuel fala, vocês vão se arrepender, vocês vão ter reis que vão sacrificar os seus filhos, que vão vender os seus filhos como escravo. E o povo fala, não, a gente assume, a gente aceita. E depois aconteceu tudo isso, quando o povo foi levado cativo. Deus nos pergunta nessa noite, queridos, até quando? Até quando a gente vai ficar preso, com medo de romper, com medo de viver o novo de Deus? Deus já estava preparando Davi. Davi até agora não tinha entrado na história, mas Deus já estava preparando. Sendo que para Davi ser preparado, a gente precisa rejeitar Saul. O que você precisa rejeitar na sua vida? O que você precisa deixar para trás na sua vida para que você viva o novo de Deus? Para que você realmente viva os novos sonhos, o novo de Deus na tua vida. Não existe mais espaço para Saul. Não há mais tempo para Saul. Saul representa tudo aquilo que Deus rejeita. Tudo aquilo que Deus já rejeitou. Deixa Deus começar algo novo. Deixa Deus fazer algo novo, de novo, na sua vida. Deus, Ele quer fazer coisas novas, querido. Deus quer fazer algo novo na sua vida, no seu ministério, nos seus relacionamentos. Não se prenda a algo do passado. Não se prenda a coisas que já não vai te edificar mais. Interessante que Deus fala aqui para o profeta, aqui no versículo 1, né? Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Muitas vezes esses sentimentos que representam Saul na nossa vida são coisas que querem tomar o governo na nossa vida. São sentimentos que querem governar as nossas emoções. São pessoas que têm influência sobre a nossa vida, uma influência negativa, e Deus quer que você rejeite. São situações, são ambientes, são lugares que quando você vai, que quando você permanece, que quando você está, te traz lembranças do passado, e Deus não quer que você viva mais isso. E Deus dá uma ordem para o profeta. Deus dá uma direção para o profeta. Enche a tua botija de azeite, teu chifre de azeite. E vai.
ungir quem eu mandar você ungir. Deus primeiro manda Samuel rejeitar aquilo que Deus já tinha rejeitado. E qual é o próximo passo, pastor? Se encher de azeite. Encher a sua botija de azeite. Não adianta você querer se desprender de algo, querido, com a sua própria força. Você não vai conseguir. Ah, não, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou decidir. Não. Sozinho você não consegue. Você precisa de Deus. Você precisa estar cheio do azeite. Você precisa se encher do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te fortalecer. Lembra de Sansão? Sansão só era forte quando o Espírito de Deus se apoderava dele. Você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa encher. Não é simplesmente colocar, é você se encher. Deus dá ordem aqui no versículo 1 para ele encher o vaso de azeite. Não é só colocar. Nós precisamos estar cheios. Não basta só você ter o Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Muitas vezes nós não conseguimos vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós até temos o Espírito Santo, mas nós não estamos cheios do Espírito Santo. Até quando? Até quando você vai deixar o seu cântaro vazio? Até quando você vai deixar a sua botija vazia? Vai esperar o noivo chegar? Vai esperar o noivo passar para você se lembrar que você precisa encher a sua botija de azeite? E a gente lembra que o azeite aqui também serve como um combustível. Você já viu um carro andando sem combustível? Ou então até tem combustível, mas tem um pouquinho. E o dono ali do veículo fica desesperado procurando um posto de combustível, senão ele vai ficar parado no caminho. Interessante, me corrijam aí os irmãos, eu não entendo muito, mas se um carro para por falta de combustível, ele é passível de multa. Porque todo carro tem que ter combustível. Você tem que ter combustível suficiente para concluir o seu trajeto. Senão você é penalizado. Como está o seu nível de combustível, querido? Como está o seu tanque? Está cheio? Está transbordando? Ou você é daquele que só anda na reserva? Tem pessoa assim, né? Então às vezes vai chegar no final do mês e o carro só ali na reserva, funcionando a oração e arame. Tinha um pastor que falava que o carro dele funcionava a oração e arame. Era todo amarrado e vivia orando para o carro não quebrar. Mas nossa vida não pode ser assim. Nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode ser assim. Precisamos estar cheios. Porque você cheio, querido, de azeite, Deus vai te dar uma direção. Deus vai mandar você ir no lugar certo para começar um novo ciclo, para começar uma nova história. Samuel ainda estava preso a Saul, mas Deus já estava olhando para Davi. Talvez você esteja vivendo um momento de Saul, mas Deus já tem um tempo de Davi para a sua vida. Deus tem algo novo, querido. Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem um plano novo. Mas para que Davi chegue, precisamos rejeitar Saul. Interessante que você analisando a história de Saul, Saul ele se suicidou. Chegou um determinado momento da vida dele, lá na guerra, que ele estava cercado, e ele, para não ser morto pelos inimigos, ele mesmo se mata. Então esses problemas que nos afligem, esses sentimentos, essas angústias, chega um momento que elas mesmas se autodestroem. Quando você rejeita, quando você para de seguir, quando você para de ser influenciado por elas, elas mesmas se autodestroem. Você não vai precisar fazer esforço nenhum. Você precisa rejeitar.
Porque Deus tem algo novo para você. Deus tem um tempo de glória, Deus tem um tempo de bênção. Mas para isso você precisa rejeitar Davi. Rejeitar Saul. Essa é a ordem. Primeiro você rejeita aquilo que Deus já rejeitou. Segundo, você se enche de azeite. Enche o seu cântaro de azeite. Enche a sua botija de azeite. E depois, pastor? Depois você vai viver um novo tempo. Você vai viver um novo ciclo. Samuel não podia mais viver preso a expectativas e experiências do passado. Quantas pessoas têm o seu ministério preso, retido, porque ela fica presa a experiências do passado? Ah, mas antigamente já ouvi pessoas assim: Deus me usava tanto, Deus me capacitava tanto, eu era tão usado antigamente. Deus não olha para o passado, querido. Deus está sempre olhando para frente. Deus está sempre olhando para adiante. E se eu e você resolvemos andar com Deus, nós não podemos ficar olhando para o passado. Nós não podemos olhar para trás. Se eu e você resolvemos colocar a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. A gente conhece a história da mulher de Ló. Em determinado momento ela olhou para trás. Esse olhar para trás significa que eu estou saindo, mas eu vou sentir tanta saudade. Já viu quando você está indo embora, se despedindo de alguém querido? Você está indo, mas você olha para trás. Você dá tchau, você manda beijo, você faz selfie, você faz o coraçãozinho. Por quê? Porque você vai sentir falta. Porque você vai sentir saudade. Quando você viaja num lugar muito bonito, você já foi num lugar bonito, e quando você está indo embora, você sente falta. Você, poxa, vou sentir falta, vou sentir saudade. Esse olhar para trás da mulher de Ló foi justamente isso. Sodoma e Gomorra, mas os meus amigos, as amizades que eu fazia, vou sentir falta. Eu estou indo embora, eu estou saindo, mas você não pode olhar para trás. Quando você olha para trás, você fica paralisado. Você se torna uma estátua. Sua vida para. Os sonhos de Deus para a sua vida param. As expectativas que Deus gerou sobre você param. Porque Deus ele não vai te forçar a nada. Deus nunca nos força a nada. Deus usa pessoas que se permitem serem usadas por Deus. Deus ele quer te usar tremendamente, mas você precisa rejeitar. Eu não sei quais são os teus Saús ou o teu Saul. Eu sei o que eu preciso largar. Você também sabe o que você precisa largar, o que você precisa rejeitar. Sentimentos que muitas vezes nós nutrimos que só nos fazem mal. Deus ele quer fazer algo novo. Eu estou insistindo nessa tecla de propósito. Deus quer fazer algo novo. Deus quer gerar algo novo. Deus quer começar um novo tempo. Deus quer levantar uma geração de Samuel. A geração que depõe Saul, que depois Saul, que rejeita Saul, mas que levanta Davi. Um novo tempo, um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de vitória. Quando nós fazemos isso, querido, nós experimentamos o novo de Deus. E Deus pergunta para mim e para você: até quando? Até quando você vai ficar esperando para mudar? Até quando você vai ficar esperando para ter a postura que Deus quer que você tenha? Para mudar aquilo que você precisa mudar? Até quando? O que você está esperando? O que precisa Deus fazer mais para te provar que já é tempo de mudança? Que nós já realmente estamos vivendo algo novo.
que Deus quer fazer algo novo na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Deus deu o privilégio a Samuel de ungir a Davi. Ele ungiu Saul. Saul foi reprovado por Deus. Mas Deus deu a honra a Samuel de ungir Davi, para que Davi fosse o rei segundo o coração de Deus. Davi errou? Errou. Pecou? Pecou. Mas até hoje ele é lembrado. Até hoje ele é reverenciado. Porque Davi viveu os sonhos de Deus. Davi viveu os planos de Deus para a sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu queria ministrar ao seu coração. Chegou o tempo de rejeitar Saul. Chegou o tempo de ungir Davi, para que o novo de Deus venha na nossa vida. Nós precisamos viver esse novo de Deus. Nós precisamos viver essas promessas que Deus já liberou para a nossa vida. Não há mais tempo de olhar para trás. Não há mais tempo de ficar procurando coisas, procurando desculpas. Quando o povo estava chegando ali na terra prometida, ali no livro de Deuteronômio, Deus fala para o povo: vocês têm que escolher. Até quando vocês vão ficar divididos entre dois deuses? Ou vocês escolhem seguir a Deus, ou vocês escolhem os seus caminhos. É um momento de escolha. É um momento de decisão. A palavra crise que nós conhecemos é justamente isso. É quando você chega em uma encruzilhada, você precisa escolher. Você vai para um lado ou vai para o outro. Qual caminho você vai escolher? O que você vai decidir? O que você vai fazer? Quando Jesus fala que ele não aceita o morno, porque não é nem frio nem quente, é porque o morno ele é aquele meio termo. Não se define, não é nem uma coisa nem outra. Não é nem frio, mas também não é quente. Interessante que o morno é algo que já foi quente e foi se esfriando. Foi se esfriando. Foi se esfriando. Aquilo que é frio nunca fica morno, não consegue ficar morno. Morno é aquilo que já foi quente e vai perdendo calor. Vai perdendo calor. Vai perdendo calor. Até ficar morno. Por isso que Deus não aceita o morno. Que eu e você não sejamos mornos. Que nós sejamos definidos naquilo que Deus quer para a nossa vida. Daquilo que Deus quer para a minha vida, daquilo que Deus quer para a sua vida.